com isso. Vamos à leitura. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre quem anuncia com ousadia, ele busca a companhia dos irmãos, ele busca a comunhão de estar junto com o corpo de Cristo. Segundo, ele busca o Senhor em oração. Ele vive uma vida de oração. Terceiro, ele pede com ousadia para testemunhar no meio dos problemas. Os problemas não lhe afastam de Deus. Meus irmãos, eles estavam dizendo, pedindo a Deus a olhar-se para eles e os capacitasse para pregar a palavra. Eles estavam pedindo a Deus que desse a eles condição de testemunhar a palavra. Às vezes, nossas orações apenas visam o fim do sofrimento, mas não pedimos a Deus poder, não pedimos a Deus coragem, não pedimos a Deus ousadia. E esses irmãos estavam dizendo, Deus, nos dá condições de enfrentar os problemas e resistir todas as ciladas do inimigo. Nós somos um povo que nos preocupamos muito com o momento, com o dia. Então, o que acontece? As ciladas que o diabo manda muda completamente o foco da nossa oração. Ao invés de nós orarmos para glorificar a Deus, a gente ora para Deus livrar do problema. E nós não adoramos a Deus. Eu tenho feito um exercício muito grande de todas as vezes que me ajoelhar para orar, eu fiz um papel que eu tenho colocado assim: exaltação, adoração, glorificação, alegria e, por último, pedido. Porque senão nós não vamos ter o cuidado de adorar a Deus. Nós vamos começar a oração, Senhor, eu te peço. Não, vamos adorar, vamos exaltar, vamos dizer quem Ele é, a grandeza dEle, o poder dEle, a unção que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Então, se nós não tomarmos cuidado, a nossa oração sempre vai ser, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, me livra. E a oração aqui, eles estavam dizendo, Senhor, nos dá condição de resistir às tentações, nos dá condição de pregar a tua palavra. Meus irmãos, o evangelho é um evangelho que precisa ser pregado com a vida. Nós não podemos pregar a mensagem da cruz apenas com palavras. O que adianta eu falar para uma pessoa que não é crente sobre o que Deus liberta? Jesus liberta o Senhor dos vícios, da bebida, do cigarro, da droga. E ele chegar na minha casa e encontrar um balcão de bebida. Eu estou falando uma coisa e estou vivendo outra. Não é, isso não é sério. E aí, pastor, mas é que eu tenho amigos, eles que bebam onde ele quiser, na nossa casa não. Nós precisamos saber qual é a nossa decisão, quem é que nós vamos servir.
A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a um ou a outro. Tem muita gente que ainda não entendeu o princípio de servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, eu anotei aqui um negócio. Essa frase falou muito comigo essa semana. Eu anotei porque ela mexeu muito comigo. Olha aqui. O diabo não tem medo das nossas conquistas. Ele tem medo das nossas renúncias. Isso é forte demais. O que você está renunciando para servir a Deus? O que nós estamos renunciando? Se alguém que é meu amigo, só for meu amigo se eu beber com ele, a amizade acabou. A amizade acabou. Então nós precisamos saber o que é que nós estamos renunciando. Servir a Deus é um evangelho de renúncia. Eu tenho que saber qual é o evangelho que eu vou servir a Deus. Servir a Deus é integridade, servir a Deus é participar da glória do Senhor, servir a Deus é por ter o privilégio de sustentar a casa do Senhor. Servir a Deus é testemunhar. Servir a Deus é pregar a tempo e a fora de tempo. Servir a Deus é orar pelos enfermos, é libertar os cativos. Servir a Deus é viver o evangelho, não um evangelho de aparência, um culto de liturgia, mas servir a Deus é algo que nós precisamos sentir. Irmãos, eu estou achando, e eu estava falando com a minha esposa essa semana, falei: filha, os crentes pararam de se arrepiar. Tem coisas que a gente fala da presença de Deus, os irmãos dizem: olha, me arrepiei todo. Os crentes pararam de se arrepiar, tudo se tornou comum. Ah, é? Ah, é? Irmãos, nós precisamos voltar a vibrar com as coisas de Deus. As coisas de Deus, nós precisamos vibrar. Nós precisamos vibrar em testemunhar. Nós precisamos vibrar em ter vida diferente. Nós precisamos vibrar em ter uma vida de novidade de vida. Não viver o evangelho do mercado da fé. Irmãos, se nós tivermos que mudar as cores, me telefonaram essa semana um irmão perguntando se aqui na igreja tinha ministério de dança. Eu disse que tinha. E ele falou: e só quem dança são as mulheres? Eu falei: só. Mas Deus me deu o ministério de dança. Eu falei: então procura outra igreja. A nossa, os homens não dançam, não. Então, meu Deus, quanta manifestação. Então, assim, a questão, não, pastor, é porque está todo mundo fazendo. Irmão, escuta, nós não somos todo mundo. O mundo precisa vir para aqui, não pelo que tem aqui. O mundo precisa vir para aqui pelo poder da palavra de Deus. O mundo precisa vir para aqui por causa do testemunho da nossa vida. Nós estamos muito preocupados com parafernália, com show pirotécnico, com performance, com tecnologia. E enquanto isso, estamos abrindo mão da santidade, estamos abrindo mão da oração. A pessoa chega para tocar, ao invés de dobrar o joelho e clamar a Deus: tem misericórdia de mim. Ele está preocupado. Como é que vai ser a performance? Irmão, se tirar Deus da nossa vida, não sobra nada. Cantar bonito, o mundo está cheio de gente que canta. Eu não sei quantos de vocês viram, essa semana foi muito falado sobre o poder das ondas sonoras. Que cada música, ela tem um poder de invocação de demônios. Cada onda sonora, ela chama uma entidade.
E aí, houve um debate muito grande com líderes musicais do Brasil inteiro. E eu fiquei impressionado pela unanimidade de cada um falando sobre o poder da música. Tem uma menina que fala muito sobre isso, que é a Sara Shiva, filha da Baby Consuelo. Essa menina, ela tinha um grupo musical com as irmãs dela. Ela nasceu naquela vibe dos Novos Baianos. Ela participou de tudo, de invocação, de dedicação, de músicas a Satanás e tudo. E hoje ela é uma serva do Senhor bem radical. Bem radical. Mas só que ela leva muito a sério as coisas de Deus e precisa ser levada a sério. Quando ela começou a falar sobre as ondas sonoras, me fez lembrar algo que eu tinha ouvido de um baterista que foi estudar na África. Como é o nome dele, Patrick? Hã? Olha, Alexandre Aposado. Esse moço foi estudar na África sons. E quando ele começou a fazer, o povo da África disse, não, parou. Isso aí são invocação a demônios. Ele disse, mas a gente toca isso nas igrejas. Ele falou, isso invoca demônios. E aí ele começa a mostrar, irmãos, vocês não, eu não sei se vocês estão entendendo a sutileza. O diabo começou a colocar coisas, isso não tem problema, aquilo não tem problema, aquilo outro não tem problema. E em cima do não tem problema, a gente está tendo aí cada escândalo. O outro foi cantar, eu era pipa voada, e cada coisa que você fala assim, Jesus, o que é isso? O que é isso? A igreja precisa entender que nós precisamos poder para testemunhar. Se tirar o poder, o que fica na igreja? Discurso. Uma reunião de pessoas falando. O que faz a igreja ser diferente é o testemunho. O que faz uma equipe de louvor ser diferente é o poder que emana daqui da frente. O que faz uma igreja ser diferente é o poder que emana daí de baixo para cá. Nós estamos orando, hoje encerramos a semana de oração, e nós estávamos aqui orando, dizendo, Deus, nós queremos pregar a tua palavra, não com discurso, mas com arrependimento. Não com autoajuda, mas com arrependimento. A igreja precisa se voltar para a palavra. Perceber as sutilezas de Satanás. Irmão, tem uma igreja que processou a outra essa semana por causa do nome. O uso do nome. O que virou o evangelho? Um mercado. Enquanto isso, o mundo está lá. E é exatamente isso que o diabo está colocando. Disputa entre o reino de Deus, fogo amigo. Irmãos, nós precisamos voltar ao arrependimento, voltar a buscar o Senhor. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar o poder do alto. Nós precisamos buscar com ousadia poder para testemunhar. Se nós não tivermos poder, ninguém consegue ser testemunha. Quando eu era criança, nós tínhamos um culto na igreja chamado Culto de Batismo no Espírito Santo. Eu não sei quantos dos irmãos aqui participaram disso. Era culto só para buscar batismo no Espírito Santo. Você lembra, Beth, disso? Culto só para buscar batismo no Espírito Santo. E nós íamos, e tinha hora para começar, e não tinha hora para terminar. O pastor dizia, só vai sair quando todo mundo for batizado no Espírito Santo. Irmãos, a gente chorava, a gente dizia, Deus, eu quero. E aí, você me pergunta, pastor, então, o que é
para que o batismo no Espírito Santo? Está escrito em Atos 1:8. Sereis revestidos de poder. Para quê? Para ser testemunha. Ninguém consegue ser testemunha se não tiver poder. Você não consegue dizer não para uma bebida se não tiver poder. Você não consegue dizer não para um vício se não tiver poder. Você não consegue dizer não para uma tentação sexual se não tiver poder. Você não consegue dizer não para uma tentação em termos de propina, de dinheiro, se você não souber o Deus que está te olhando. Então a igreja, ela está na terra para fazer diferença. A igreja está na terra para mudar a história das famílias. E só se muda a história quando se vê a ação milagrosa de Deus no meio daqueles que buscam a Deus. Meus irmãos, Atos 4:30, olha esse versículo. Atos 4:30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Irmão, nós precisamos ter poder para curar. Eu tive no hospital visitando o pai de um irmão aqui da igreja, e quando eu terminei de orar por ele, o senhor que estava do lado pediu oração. Eu orei. O senhor que estava do outro lado pediu oração. Eu orei. O povo está sedento por algo de Deus. O que está faltando é nós nos colocarmos à disposição. Deus me usa pela tua misericórdia. Deus, a igreja orava e a manifestação do poder acontecia. A igreja orava e a igreja recebia convicção de poder. Hoje as igrejas estão tão ortodoxas que elas não oram mais e acreditam em um monte de coisa menos do poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra. A palavra diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos receber o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos crentes comuns. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos dar testemunho. Sem o Espírito Santo nosso lar não será transformado. Nós precisamos orar para Deus mudar histórias. Precisamos orar para Deus curar enfermos. Temos crido que Deus vai mudar a nação. Deixa eu te perguntar. Nós estamos com um monte de índice aí que o Brasil tem uma porcentagem muito grande de evangélicos. E aonde estão os evangélicos? Pastores estão nas igrejas, mas também estão nos shows de música mundana. Como pode alguém consagrar o carro a Deus? Deus, esse carro é teu. E quando sai ouvindo música mundana. Peraí, consagrou a Deus e agora o diabo entra? Deus, eu sou teu, recebe a minha vida. Mas qualquer altar de Satanás eu estou lá. Vá nos shows de músicas. Você vai encontrar um monte de crente fazendo o quê? Nós estamos, é porque é bonito. Não é bonito. Sabe o que é? O diabo está pelejando para te roubar. O que alimenta o teu espírito é a glória de Deus. O que alimenta a tua alma é a unção de Deus. Mas o diabo sabe que se ele roubar isso, então ele coloca os teus olhos nas coisas do mundo. Ele coloca os teus olhos nas coisas que o mundo está oferecendo. Meu irmão, da Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água amarga e água doce. O que é que um crente está fazendo em coisas que o mundo oferece ao diabo? Os shows estão sendo oferecidos a quem? Foi feita uma pergunta essa semana para uma pessoa que disse que é evangélica, mas que está cantando música
E uma das músicas que ele canta é Eu Bebo Até Cair. Aí a pessoa perguntou a ele, você é evangélico? Ele falou, sou membro de uma igreja. E como você sobe ali e canta Eu Bebo Até Cair? Não, isso aí é profissionalmente. Mas a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água amarga e água doce. Quantas pessoas influenciadas por essa música vai beber até cair? Então, o evangelho precisa ser levado a sério. Mas a teologia do não tem problema entrou. Não tem problema trair a esposa. Não tem problema viver uma vida fora da palavra. Não tem problema viver de qualquer maneira. Não tem, você não precisa ir da igreja sempre. Isso aí é só para, tem uma palavra que eles usam, não é beato, é fanático. Obrigado, pastor. Isso é para fanático. Meu irmão, deixa eu te falar. Quando alguém olha para mim e diz, pastor, eu não tive tempo de fazer isso, eu entendo que aquilo que ele não teve tempo é porque não é prioridade. O dia que Deus for prioridade para você, sua vida vai mudar. O dia que Deus começar a ser prioridade na sua vida, o crente veio ao mundo, ele está no mundo para glorificar o Rei Jesus. O crente está na terra para adorar o Rei Jesus. O crente está na terra para que o mundo veja nele a glória do Senhor. O crente está na terra para que o mundo possa ver as ações de Cristo nele. O crente está na terra, nós somos outdoors de Deus. O diabo, ele não tem medo do que você conquistou. Eu conquistei, eu sou rico, eu sou. Ele não tem medo disso. Ele tem medo das renúncias. Eu deixei de fazer isso por amor ao Senhor. Eu renunciei às amizades por amor ao Senhor. Eu renunciei isso por amor ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei diante do Pai, dele também. A igreja precisa ser revestida de poder. E só assim ela vai pregar com autoridade. Em resposta à oração sincera, unânime, a casa onde aqueles moços estavam, a Bíblia diz que a casa tremeu e foi cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios de poder do alto e com intrepidez anunciava a palavra. Meu irmão, nós temos anunciado a palavra com intrepidez. Nós temos pregado a palavra. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Nós estamos a 34 dias do final do ano. Irmãos, não, 43 dias. É isso? 43 dias. Tá certo, Gilmar? 43 dias? É. 43 dias do final do ano. Nesses dias, todos que ficaram para trás, 320 algumas coisas aí, quantas pessoas você pregou a palavra para eles? Quantas pessoas você testemunhou? Quantas pessoas você trouxe à igreja e ele se converteu? Irmão, deixa eu te fazer uma colocação. E eu quero que você preste muita atenção agora. E, se possível, desliga o celular. Por favor. Você está no templo. Então, aqui é lugar de adoração. Então, entenda uma coisa. Se nós não tivermos aqui para adorar a Deus, o diabo vai te usar. Vai te usar para desviar pessoas. Pastor, isso é pesado. É Bíblia. É Bíblia.
Nós precisamos saber a quem nós servimos. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus. É por causa desta vida de acomodação, tudo não tem problema, tudo não tem problema, que o mundo está aí, engolindo cada dia mais, roubando a paz, roubando o teu cérebro. Não há evangelho sem poder do alto. Não há evangelização sem poder do alto. O Espírito Santo, ele precisa estar na vida de todos aqueles que se convertem diante de Deus. Fazer a obra de Deus sem poder do alto, escuta isso. É a mesma coisa que tentar cortar lenha sem o cabo do machado. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que convence o homem que Jesus é melhor é o Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer as pessoas desejarem Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é revestida de poder para testemunho e para pregar a palavra. Os irmãos podem vir. Em meio a tantos ventos contrários na vida, aqueles que são cheios do Espírito Santo, do poder do alto, não têm o que temer. Mas aqueles que estão vivendo uma vida de frieza espiritual, nós precisamos ser revestidos de poder.